Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo César Wagner, sou servidor público federal, ocupo o cargo de pedagogo do Instituto Federal do Ceará e o objetivo desse canal é analisar como as bancas de concurso voltado para a área educacional estão cobrando conhecimentos pedagógicos. Esse vídeo é uma série de vários vídeos aqui no canal focado no concurso do Estado de Minas Gerais para o cargo de professor da educação básica, né, e para os cargos técnicos e ver como é que o Instituto Consulplan, que é a banca responsável por realizar esse concurso, está cobrando nos últimos concursos, ao longo dos 6 anos, o conhecimento pedagógico em seus certames. Né? Então, o objetivo de hoje é a gente verificar como é que essa banca está cobrando conhecimentos pedagógicos. Hoje eu vou trazer conhecimentos pedagógicos mais voltados para a área do currículo, BNCC e o novo ensino médio, que inclusive está previsto no edital do certame, tá bom? Então, sem mais delongas, né, acompanhe aqui comigo as questões para que a gente possa analisar e ver qual é o tipo de conhecimento que o candidato precisa ter para gabaritar esse tipo de questão, tá bom, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, me acompanhe aqui no canal. Deixa eu só ver se a minha imagem não está atrapalhando a leitura da questão, né? Então, gente, voltando aqui, uma pequena análise na questão, né? Lembrando que o Instituto Consulplan, ele tem uma característica, né, que é trazer exemplos do cotidiano escolar e, com base nesse exemplo do cotidiano escolar, trazer uma teoria educacional, né, e cobrar do candidato essa teoria, tá bom? Então a gente vai analisar um contexto, né, de uma prática do professor e aí ele traz uma teoria para que a gente possa, com base nessa teoria, avaliar a questão, tá bom? Então essa é uma das características. Outra característica é trazer questões um pouco longas, um pouco extensa, para que o candidato possa analisar a questão. Então, vá se adaptando a esse estilo de prova que essas questões vão aparecer na sua avaliação, tá bom, gente? Então, vamos fazer a leitura aqui da questão comigo, ok? Então, vamos lá. Só um instante. Deixa eu... tá aqui, pronto. Vamos lá. Em uma aula de ciências para o nono ano, né, do ensino fundamental, a professora propõe uma discussão sobre a evolução das teorias científicas ao longo do tempo, com foco na compreensão de que o conhecimento científico é provisório e influenciado pelo contexto cultural e histórico. Ela começa apresentando os exemplos de teorias antigas, como o modelo geocêntrico de Ptolomeu, e discute como o modelo heliocêntrico de Copérnico e as observações de Galileu mudaram essa visão. Em seguida, incentiva os alunos a refletirem sobre como os avanços científicos e as mudanças culturais impactaram o conhecimento científico, evidenciando que as ciências da natureza são construções humanas e em constante revisão e aprimoramento. A aula destaca o caráter humano do empreendimento científico, mostrando que as teorias e descobertas refletem o contexto e os valores de cada época, uma das competências específicas de ciências previstas na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que estabelece competências gerais e específicas para a educação básica. Então vamos lá. Foque aqui, ó. Considerando a relação entre essas duas dimensões, analise afirmativas a seguir. Então veja, ele deu um exemplo geral, né, do contexto de sala de aula e disse aqui, ó, que a BNCC estabelece competências gerais e competências específicas para a educação básica. Então, considerando essa relação, né, entre o que é competência geral e competências específicas, né, a gente vai analisar as afirmativas a seguir. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. As competências específicas são pré-requisitos para o desenvolvimento das competências gerais, uma vez que as primeiras fornecem os conhecimentos e as habilidades básicas necessárias para a construção das segundas. Vamos analisar aqui a questão. Ele está dizendo que as competências específicas, o que são as competências específicas na BNCC? A BNCC não é por área de conhecimento, então as competências específicas estão dentro das áreas do conhecimento. Então, na área de ciência da natureza, eu tenho as competências específicas para ser desenvolvida ao longo do percurso escolar dos alunos, naquela área, né, que é a ciência da natureza. Então, nas disciplinas de biologia, nas disciplinas de física, nas disciplinas de química, eu tenho competências e habilidades necessárias que precisam ser desenvolvidas, que são pré-requisitos daquela área, tá certo? E a BNCC traz competências gerais, que perpassa todo o percurso formativo dos alunos e todas as disciplinas. Então, essas competências gerais são transversais. Elas são trabalhadas desde a educação infantil até o ensino médio. Então, na verdade, aqui, o que a questão está fazendo é a inversão dos fatos, né? Quando, na verdade, a primeira que a gente trabalha são as competências gerais,
né, que são transversais, estão presentes em todo momento do percurso formativo dos alunos, para depois a gente entender as competências específicas de cada disciplina, de cada área do conhecimento. Então, a primeira afirmativa aqui com relação a competências gerais e competências específicas está falso, tá ok, gente? Deu para entender? A BNCC traz competências gerais que todos os alunos, né, precisam desenvolver ao longo da sua trajetória e traz competências específicas que são trabalhadas em cada disciplina. As competências gerais, elas são transversais, ou seja, elas são trabalhadas em todo momento nesse percurso formativo dos alunos e nós trabalhamos também como complemento as competências específicas de cada disciplina das áreas do conhecimento. Tranquilo? Então vamos seguir. As competências gerais específicas se desenvolvem de forma isolada. Não, gente, desconfie dessas coisas. Isolada, né? Especificamente algo, né? Quando ele está focando em algo. Então, sempre desconfie, né? Dessas coisas em que fragmentam o conhecimento no processo educativo, tá bom? Sendo a primeira mais abrangente, beleza, a competência geral ela é mais abrangente mesmo, e a segunda mais específica ao conteúdo de cada área do conhecimento. A segunda oração está correta, mas a primeira não. Elas não são trabalhadas de forma isolada, elas são trabalhadas de forma interdisciplinar, elas se interrelacionam, né? Elas são integradas ao longo desse percurso formativo. Tranquilo? Então a alternativa aqui também está falso, né? Vamos para a próxima. As competências gerais e específicas se complementam e se desenvolvem de forma interrelacionada ao longo da escolaridade. Opa, ok. E as primeiras orientando e desenvolvendo, né, o desenvolvimento das segundas, né, e vice-versa. Uma influencia na outra, né? Só que a primeira, ela orienta, né, o desenvolvimento das competências específicas de cada disciplina. Verdadeiro, gente, aqui a afirmação, tá bom? Correto, beleza? As competências gerais são desenvolvidas de forma isolada no currículo. Não. Elas são complementares, nós acabamos de ver, né? Elas se interrelacionam, elas não são isoladas no currículo, tá bom? E não interferem nas competências específicas? Claro que sim, tá bom? Elas interferem sim. Uma, inclusive, interfere na outra, né? No desenvolvimento das competências das outras, beleza? Tranquilo? Então, aqui eu nem vou terminar de ler, que eu sei que tá falso, né? Vamos para a próxima. O desenvolvimento das competências gerais no currículo escolar é integrado ao das competências específicas. Ok, verdade. De modo que as competências gerais fornecem um fundamento transversal para os conteúdos disciplinares, promovendo uma formação abrangente e contextualizada. Verdade, gente. O que é uma ideia transversal, gente? Transversal é aquilo que perpassa todo o processo formativo do aluno. Então, não é uma disciplina só. Inclusive, eu coloquei até aqui na comunidade, né, um mapa mental sobre o que é disciplina, o que é interdisciplinaridade e o que é transversalidade. Então, tem uma diferença entre esses três conceitos e transversalidade perpassa todo o processo, tá bom? Ele não é desenvolvido só em uma disciplina, ou ele não é desenvolvido só em 4 ou 5 disciplinas, né? Porque aí a gente está trabalhando com a interdisciplinaridade, quando a gente tem mais de uma disciplina. O transversal é algo que perpassa todo o processo formativo do aluno, tá bom? Então, as competências gerais dentro da BNCC ela é transversal porque ela caminha desde a educação infantil até o ensino médio, tá certo? Tranquilo, então alternativa verdadeira, né? A alternativa correta aqui é a alternativa B, tá certo? A 3 e a 4 são verdadeiras, né? Conforme aqui a questão, né? Qual é o fundamento, professor, para mim poder resolver uma questão dessa natureza, eu precisaria saber do quê? Eu precisaria saber que a BNCC traz competências gerais, são 10 competências gerais que precisa ser trabalhada ao longo de todo o processo formativo do aluno na educação básica. Lembrando que a educação básica é composta por 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, as 10 competências gerais, né? As competências gerais, que são 10 competências, precisam ser trabalhadas ao longo desse percurso formativo do aluno. E nós temos as competências específicas de cada disciplina, que são as áreas do conhecimento, dentro da área de conhecimento de linguagens, dentro da área de conhecimento de matemática, dentro da área de conhecimento de ciências da natureza e dentro da área de conhecimento de ciências humanas, né, que são trabalhadas as competências específicas das disciplinas, os conteúdos específicos das disciplinas. Tranquilo? Então, para você gabaritar uma questão dessa, você precisaria saber, né, que as competências gerais ela perpassa todo o processo formativo do aluno e que dentro da BNCC eu tenho as competências específicas das disciplinas e uma se interrelaciona com a outra, tá certo? Se você quiser saber sobre as competências, as 10 competências gerais, né, que precisam ser desenvolvidas no currículo, são aqui, ó. A primeira, conhecimento, pensamento crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, empatia e responsabilidade e cidadania. Tudo isso, gente,
é trabalhada ao longo de toda a formação do aluno na educação básica. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão aqui do Instituto Consulplan. Esse concurso foi cobrado em 2023, tá bom? Esqueci até de colocar a referência aqui, mas vamos lá. Na etapa do ensino médio, as expectativas dos jovens estudantes frente ao futuro pessoal e profissional tornam-se mais intensas e profundas. A dupla condição de jovem e estudante coloca em discussão uma amplitude de dilemas e anseios, bem como a preparação que a escola proporciona aos jovens para o enfrentamento desses dilemas. O novo ensino médio, olha lá o novo ensino médio caindo aqui, né? Traz o projeto de vida como um dos eixos fundamentais na formação escolar, visto que o desenvolvimento do componente é fundamental tanto para a formação geral básica quanto para a parte diversificada, né? De acordo com o referencial curricular do ensino médio, considerando os fundamentos contidos no caderno dos itinerários formativos, o projeto de vida, né? Então ele está trazendo aqui a ideia, né, do novo ensino médio, que traz esse elemento, esse novo componente curricular que é o projeto de vida, que precisa ser trabalhado, tá? Na formação desses jovens no ensino médio, desde o primeiro ano ao terceiro ano. E o projeto de vida, gente, ele pode ser apresentado como um componente curricular, como uma disciplina, mas ele pode ser trabalhado também de forma transversal, né? Em todas as disciplinas, principalmente aquelas disciplinas que têm mais familiaridade, né, em se trabalhar a ideia do projeto de vida, ou seja, de você trabalhar a preparação desse aluno para a sua vida, né, no contexto social, tá bom? Então, essa é a ideia do projeto de vida. Lembrando que o novo ensino médio, né, a gente tem uma parte que é da formação básica geral. Essa formação básica geral, qual é? São as disciplinas, né, as áreas do conhecimento. E a gente tem a parte diversificada lá que está previsto, que é quando o aluno, né, vai focar naquilo que ele tem maior familiaridade ou maior aproximação, né, dentro dessa área, tá certo? Então, a parte diversificada que o aluno vai escolher ao longo desse processo, desse percurso formativo dele, está mais voltado para aquela área que ele tem mais familiaridade, né? Ou então, dentro de um curso técnico integrado, né, ao ensino médio, a parte diversificada ali está dentro daquela área específica da parte profissionalizante que ele está estudando. Beleza, gente? Tranquilo. Então, o projeto de vida é um componente curricular, né, previsto no novo ensino médio, e que ele pode ser trabalhado como uma disciplina, ou ele pode ser trabalhado de forma transversal, né, com as disciplinas que têm maior familiaridade com a temática. Tranquilo? Então, vamos ver o que a questão está pedindo, né? Para você resolver essa questão, você precisaria saber disso, que o projeto de vida é um componente curricular, né, que trabalha aí a relação do aluno com a sua formação, mas também com a sua projeção aí, né, depois da escola, ou seja, o que esse aluno vai ser, né, se trabalhar, né, esse eu com a sociedade, tá certo? Então vamos ver aqui o que a questão, né, tá pedindo. Vamos lá. É construído na relação com os outros, né? A ideia do projeto de vida, verdade, ela se constrói nessa relação com os outros, ainda que se manifeste internamente, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: mesmo que vou trabalhar o projeto de vida, e mesmo que esse projeto de vida vai ser, né, uma manifestação interna do sujeito, ele é construído na relação com o outro, né? É na relação com os outros que a gente vai construir esse projeto de vida. E é fruto de exploração externa. Opa, 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 tá vendo aqui a questão estava muito bonitinha, né? E colocou aqui essa frase no final, né? Ou seja, dizer que o projeto de vida é fruto, né, dos condicionantes externos, ou seja, são as influências externas que esse aluno tem que vai determinar o projeto de vida dele. Então isso inclusive contradiz essa ideia de que o projeto de vida, né, ele é também uma construção interna do aluno, né, na relação com o outro, tá bom? Ele não é determinado só pelo externo, ele também tem uma construção interna. Então aqui, ó, essa assertiva aqui é falsa, tá certo, gente? Porque ele está dizendo que é fruto da exploração externa. Ele fez essa afirmação aqui, quando na verdade não, ele é uma construção com o outro e com os seus condicionantes internos, né? Com o seu modo de ver o mundo, tá certo? Esse é o objetivo do projeto de vida, né? Então ele não é fruto de uma exploração externa, tá vendo? Veja como uma frase, né, fora de contexto, anula uma assertiva dessa. Então você precisa tá muito tranquilo, né, e resolver bastante questões dessa natureza para que você não caia numa pegadinha dessa, porque até então estava tudo ok, beleza? Influencia a vida dos indivíduos, né, o projeto de vida, sim, ok, mas também ecoa na vida em sociedade. Verdade, gente. Olha lá que interessante, ó. O projeto de vida não vai influenciar nas decisões do indivíduo, mas as decisões do indivíduo, ela consequentemente, né, influencia a vida em sociedade, tá bom? Ou seja, como o indivíduo se vê dentro da sociedade, influencia também, né, como é que essa sociedade
ela vai se dar ao longo, né, dessa visão dele, né? O que ele vai se tornar dentro dessa sociedade. Então, o projeto de vida está condicionado, né, com o indivíduo, mas reflete, né, na projeção como é que essa sociedade vai se formar. Beleza? Tranquilo, está correto. É um fenômeno psicossocial, ou seja, é um fenômeno interno, como aqui a gente viu, e social, né, ou seja, na nossa relação com a sociedade, que se assenta na intersecção dos saberes individuais e dos valores presentes na cultura, no qual nos inserimos, juntamente com a influência de outras pessoas e projetos coletivos. Verdade, gente. Nós não vimos que o projeto de vida envolve, né, as minhas decisões pessoais, como eu enxergo o mundo, mas como eu me relaciono com esse mundo, né? Como eu estou dentro dessas condicionantes sociais, né? Dentro de uma cultura estabelecida, né? Que me traz, né? Formas de enxergar esse mundo também, tá certo? E isso, de certa forma, né? Influencia também os projetos coletivos de outras pessoas, tá bom? Corretíssimo aqui. São dimensionados pela ética e por valores morais preciosos, os projetos de vida. Faz sentido isso? Faz. Ele tem que ser dimensionado, né, pela ética, né, e por valores morais preciosos. Tá certo. Para a construção de uma sociedade civilizada em que se concretize, né, em que se concretize o exercício da cidadania, gente. Verdade, aqui não tem nada de errado, né? Aqui não tem nenhuma pegadinha, aqui você vê que não tem nada fora de contexto, né? Então, embora a questão seja bem subjetiva, tá certo? A gente só vê coisa aqui destoante da questão, essa única frase aqui de cima. Se não tivesse essa frase, a primeira assertiva também estaria correto dentro da perspectiva do projeto de vida. Então, está correto A2, A3 e A4. Vamos ver qual é a correta? A alternativa D, né? Qual é o fundamento, professor? Né? Então, o que é o projeto de vida no novo ensino médio, tá bom, gente? Ele é um componente curricular, ó, que ajuda o estudante a planejar seu futuro pessoal, acadêmico e profissional, dando sentido ao que ele aprende na escola. Ó. E esse futuro, ó, que ele está planejando aqui, interfere na sociedade. Por isso que a relação dele com o outro, né, é refletido no outro, é refletido na sociedade também. Tá certo? Quais são os objetivos? Ó, desenvolver o autoconhecimento, né, o protagonismo juvenil, promover a formação integral, pessoal, ó, tá vendo? Social, acadêmica e profissional, conectar os estudos do mundo do trabalho, da ciência e cidadania, estimular metas e planejamentos de futuro, tá vendo? Ó? É uma relação interpsicossocial, né? Que nem nós vimos ali, tá bom? Como é trabalhado? Ó, pode apresentar como uma disciplina própria, então pode aparecer uma disciplina lá de projeto de vida, que vai ter um professor responsável, né, específico para aquela disciplina, ou ele pode ser integrado a projetos e oficinas de todas as disciplinas, tá bom? Ele pode ser transversalizado aí e ser apresentado para os alunos. Beleza, gente? E ele está aqui, ó, como eixo estruturante na BNCC, tá bom? Tranquilo, beleza? Então veja que a questão foi um pouco subjetiva, né? E fez com que o candidato teria que entender um pouco sobre a dinâmica, né? Como é que se constrói essa relação do eu com o outro, né? Como é que esse projeto de vida do aluno tem uma relação dele com a sociedade, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Sabemos que o referencial curricular de cada rede é o documento que define e estabelece, considerando a Base Nacional Comum Curricular, os direitos de aprendizagem dos estudantes brasileiros para cada etapa, ano, série da educação básica por meio do desenvolvimento de competências e habilidades. Beleza? É quase impossível, tendo em vista as dificuldades de aprendizagem, que todos avancem sem algum comprometimento. De outro lado, é importante compreender que não é possível que o estudante avance na escolaridade sem aprender e que, infelizmente, há um acúmulo de defasagens que precisará ser trabalhado. Olha que interessante, gente, essa parte aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que tem alunos que são passados de uma série para outra, né, dentro das etapas da educação, e que eles passam por uma série para outros, mas alguns avançam com dificuldades de aprendizagem, né? Ou seja, com dificuldades de habilidades e competências necessárias para estar naquela série. Isso acontece, tá certo? E, infelizmente, isso qual é a consequência? Né? Um acúmulo de defasagens que precisará ser trabalhado na próxima série, né? No próximo ano, tá bom? É preciso construir uma trajetória de aprendizagem que dê conta de recompor e interromper a produção de novas defasagens. Então, ó, a gente tem que construir uma trajetória de aprendizagem que possa recompor essas habilidades e competências que os alunos deixaram de aprender de uma série para outra, tá bom? Para que isso aconteça, a reorganização curricular é indispensável para que os estudantes avancem no desenvolvimento de outras habilidades, devendo ser orientada pelos critérios de
Vamos lá, quais são os critérios que devem ser orientados, né, para essa reorganização curricular, tá bom? Flexibilidade, individualização e autonomia, ok, beleza, tá correto. Ou seja, essa reorganização curricular precisa ser flexível, precisa atender à individualidade dos alunos e à sua autonomia também. Tranquilo, beleza. Pois tais critérios permitem que cada estudante avance no seu próprio ritmo. Até aqui tranquilo. Sem a necessidade de um currículo padronizado. Veja que interessante, né, gente? Quer dizer que eu não preciso, então, nessa reorganização curricular, de um currículo padronizado, ou seja, eu não preciso da BNCC que orienta quais são os conhecimentos, né? Quais são as competências e habilidades que esses alunos deveriam ter. Isso é padronizado, gente. A BNCC, inclusive, é para garantir que todos os alunos, né, um padrão, né, um currículo padrão, para garantir que todos os alunos, naquela idade e série, conheça, tenha, né, acesso àquelas habilidades e competências para ser trabalhado naquela etapa. Então, embora o currículo precisa ser flexível, precisa atender às especificidades do aluno, ele tem a necessidade sim de um currículo padronizado, e não o contrário, tá bom? A gente tem sim um currículo padronizado. Qual é o currículo padronizado? A BNCC. Isso é bom, professor? É, por quê? Porque a BNCC garante que, em qualquer lugar do Brasil, pode ser na zona urbana, zona rural, né, onde esse aluno esteja, naquela etapa de ensino que ele está, né, naquele ano, ele precisa ter garantido para ele, né, dentro desse currículo padronizado, aquelas habilidades e competências. E aí a gente precisa reorganizar um currículo se caso ele não conseguiu atingir aquela aprendizagem, tá certo? Mas isso não exclui um currículo padronizado, tá bom? A alternativa está errada essa daqui. Avaliação contínua, formativa e diagnóstica, pois a avaliação permite identificar as dificuldades dos estudantes e ajustar as práticas pedagógicas de acordo com as necessidades individuais, né? Então, para mim reorganizar um currículo, eu preciso de uma avaliação contínua, formativa e diagnóstica? Também preciso, né? Mas veja que interessante, né? Aqui ele está colocando foco na avaliação, tá bom? Na organização do currículo. Mas é só avaliação, gente, que eu preciso dentro dessa organização do currículo? Eu não sei. Eu acho que essa questão, né? Ela é subjetiva, obviamente, né? Ela não tem uma objetividade assim, como a gente resolve questões de LDB dessa banca, né? Mas ela coloca aqui um ponto de interrogação. Vamos deixar ela em stand-by e analisar para ver quais são as outras questões, né? Se tem uma mais interessante do ponto de vista de reorganização curricular, tá certo? Porque essa daqui está falando da avaliação, né? Como um processo que permite realmente identificar, mas eu identificando, eu estou intervindo. Geralmente eu posso identificar uma dificuldade de aprendizagem e ficar por si só, né? E não necessariamente intervir naquela dificuldade para que o aluno possa recompor aquelas aprendizagens, tá certo? Essenciabilidade, pertinência e progressão, pois identifica e seleciona as aprendizagens e habilidades essenciais no referencial curricular da rede, olha que interessante, que estão relacionadas progressivamente entre si, né? Então veja que essa daqui ficou mais interessante, né? Ficou mais apresentável do ponto de vista de reorganização curricular, como a questão está pedindo aqui, ó. O que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que reorientar essa reorganização curricular pela essensibilidade, né? Pertinência e progressão. Progressão por quê? Porque um conhecimento, né? Ele precisa ser adquirido para a gente progredir nesse conhecimento. Se a gente não tem os conhecimentos básicos necessários, nós não conseguimos progredir, tá certo? Pois identifica e seleciona as aprendizagens e habilidades essenciais do referencial curricular da rede que estão relacionados progressivamente entre si, né? Então, provavelmente essa vai ser a alternativa mais correta, né? A mais verdadeira aqui. Vamos lá. Contextualização, interdisciplinaridade e projetos de aprendizagem, pois tais abordagens permitem que os estudantes estabeleçam conexões entre os diferentes conteúdos com suas experiências de vidas, né? Não está também tão errado, né? Mas pensando aqui na análise que nós fizemos, né, que de reorganização curricular, a que mais se identifica é a alternativa C. Por quê, professor? Porque ela permite isso, ó, selecionar as aprendizagens e habilidades essenciais dentro desse currículo. A gente não está recompondo essas aprendizagens, então a gente precisa selecionar quais são essas aprendizagens, né, essas habilidades que precisam ser recompostas para esses alunos, né, recompor essas habilidades nas defasagens desses alunos, dentro do referencial curricular da rede, que estão relacionados progressivamente entre si. Exatamente. Isso que se refere a uma reorganização curricular, ó, como ele está pedindo aqui na questão. É indispensável para que os estudantes avancem. Ó, é a reorganização curricular. Tá bom? Então, uma questão muito subjetiva, em que coloca aqui, ó, algumas alternativas que tem um critério, né, até de verdade dentro do contexto,
mas que no que a questão está pedindo, a que mais se assemelha é a alternativa C, tá certo, gente? A alternativa verdadeira é essa, né? Então, vocês percebam aqui, né, que a banca Consulplan, nas suas questões, nos seus certames, né, ela traz muito esse elemento, né, de trazer uma situação prática de sala de aula, de vivência, né, pedagógica, e trazer a parte teórica para que você possa avaliar e ver qual é a assertiva mais verdadeira, né? Nessa última questão nós vimos que havia assertivas, né, que poderia corresponder com o que a questão estava pedindo, mas naquilo de reorganização curricular para garantir que as habilidades fossem, né, reposta ali para aqueles alunos que deixaram de aprender, a mais verdadeira era a alternativa C, tá certo, gente? Porque trabalhava exatamente isso, inclusive fazendo um link com o currículo da rede, né? A única que tratava do currículo, da ideia curricular da rede. Tranquilo? Então deixo aqui a minha mensagem, você que está se preparando para o concurso do estado de Minas Gerais, né? Confie na soma dos pequenos esforços constantes, né? Então a gente vai fazer vídeos aqui constantes também relacionados à banca Consulplan, resolvendo questões de conhecimentos pedagógicos, analisando essas questões e vendo como é que essa banca ela cobra essas questões. Lembrando que as questões tendem a se repetir também, tá bom? Então quanto mais questões a gente faz, mais treinado nós ficamos, né, no estilo de prova dessa banca, beleza, gente? Vou preparar um material específico, vou disponibilizar aqui para vocês e fazer aulões também preparatórios para esse concurso, né? Então, você que está se preparando para esse concurso, bons estudos e até o próximo vídeo, tá bom, gente?